Sejam bem-vindos a mais um Belle Divan e hoje nós vamos falar sobre como saber se já podemos entrar para a turma avançada. Então, primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que estão presentes, acompanhando os vídeos. Se gostar, curtiu, compartilhe esse vídeo, clica aí no sininho. Se não se inscreveu, tá aqui para você se inscrever, porque dessa maneira a gente pode chegar em mais pessoas e se juntar aí nessas reflexões super legais sobre o nosso meio. Eu fiz inclusive uma enquete no meu perfil do Facebook, também na página, quem quiser curte lá, Belle Divan no Facebook, onde eu perguntava quais são os requisitos para ser de uma turma avançada. E eu achei muito interessante, porque a maioria pensa bem parecido e algumas pessoas não souberam responder, até agradeceram. Pois é, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Quais requisitos para uma turma avançada? Então tá na hora da gente falar sobre alguns conceitos muito importantes. A primeira coisa é que muita gente confunde a aluna avançada com a aluna profissional. Por quê? Porque geralmente nas turmas avançadas é onde se encontra as aspirantes ao lado profissional, as bailarinas profissionais. É aquela turma mais visada por quem quer trabalhar com isso. Quem trabalha com dança oriental árabe sabe que tem que correr muito atrás, como qualquer outra profissão. Tem que se reciclar, tem que estudar muito. Então a turma avançada flerta muito com esse campo profissional. Mas não são todas alunas que estão na turma avançada de determinadas escolas e professores diferentes no nosso Brasilzão que querem trabalhar com dança. E isso gera uma série de polêmicas e de questões e dúvidas a respeito. Então, primeiro, eu vou citar aqui sobre o quadro que é expectativa e logo depois eu falarei sobre a realidade. Então, o que mais citaram, e eu concordo com muitas coisas, que para ser de uma turma avançada precisa saber diferenciar ritmos, precisa saber diferenciar folclores, danças populares, dança-teatro, precisa fazer muito bem os movimentos de forma perfeita e impecável, precisa já ter todo o canal cênico, que a gente vê no palco, como se colocar, como interpretar o personagem, precisa ter teoria, prática e uma série. Esse quadro aqui iria lá até o chão, porque muita gente citou uma série de questões que seriam importantes, a seu ver, para uma turma avançada. Mas aí eu pergunto, se dentro dessa turma avançada existem alunas que são bailarinas, aspirantes a profissionais, e outras não, como que isso pode acontecer? Será que realmente esse quadro de expectativa confere com a realidade? Nem sempre. Porque, na verdade, a bailarina profissional, ela vai ser exigida disso aqui tudo. E nós que somos profissionais sabemos disso. Realmente, todo esse quadro, ele é exigido pelo mercado e muito mais. Até porque, em qualquer profissão, nós temos que seguir condutas, seguir éticas e seguir o estudo, ter tanto conhecimento quanto prática para que gere a experiência profissional. Mas aquela aluna avançada que entrou e que teve como objetivo desde o início apenas dançar, que acredito ser o maior objetivo da maioria, entrar para dançar e ter todos aqueles benefícios, não necessariamente ela vai precisar ter todas essas regras. Então, o que acontece? Cada profissional tem uma metodologia diferente, porque a dança oriental árabe não tem uma enciclopédia, não tem uma escola que a represente. É uma dança plural, onde cada professor e professora tem a sua forma de conduzir suas aulas. Então, de acordo com aquela metodologia, o aluno ele vai tentar ver o que seria iniciante e o que seria avançado. Na verdade, se a gente pegar a palavra avançar, é meio óbvio, avançar é ir para frente, é ter cada vez mais conhecimento. Então a gente entende que uma turma iniciante, ela vai aprender a como se comportar, qual é a postura, os passos iniciais. Ela vai aprender a lidar com aquela linguagem corporal diferente. E na medida que ela vai estudando, o que vai acontecer? Ela vai avançando naquele assunto.
Mas isso é muito relativo, porque, por exemplo, um professor ou uma professora que não quer estudar folclore, e eu acredito que ele tenha direito de querer estudar o que ele quiser estudar, não vai ter na sua ementa o folclore. Então, realmente, quem respondeu na enquete não sei responder, tá certo, porque é muito relativo. Para que você possa saber qual é a turma avançada de determinado professor, você tem que averiguar qual é a sua metodologia. Vou dar um exemplo. No meu caso, eu citei até no outro vídeo, vou deixar o link aqui para que vocês possam assistir, que é qual é o seu nível. Muita gente me escreveu, achou legal, se encontrou naquelas palavras. Muita gente falou isso, Caramba, eu não nivelo, a outra professora nivela, e existem níveis diferentes. Então, no meu caso, na minha metodologia, no momento eu tenho iniciante, que é o beabá do ventre, básico 1, básico 2, intermediário 1, intermediário 2 e avançado. Eu comecei assim de cara? Claro que não, isso foi uma construção. Nem todas as professoras do nosso mercado possuem turma avançada e nem todas estão preparadas para ter uma turma avançada, porque requer, pelo lado profissional que eu havia citado, muito estudo. Até porque aquela menina que vem estudando ao longo dos anos, ela vai querer cada vez mais conteúdo. Então é óbvio que essa professora vai ter que sempre se reciclar para que essa turma avançada continue avançando. Então, isso leva a crer que ser de uma turma avançada não quer dizer que você é melhor que alguém. Não quer dizer que você chegou no topo. Não quer dizer que agora eu tenho que dançar perfeitamente bem. Não. É tudo muito relativo. Eu mesma faço às vezes básico de outros profissionais. Eu caminho por vários níveis diferentes. Porque a partir do momento que cada profissional tem sua metodologia, eu vou estudar algo que às vezes eu não vi. Às vezes algo que eu não enxerguei sobre aquele movimento. Então, eu acho legal que a gente transite por esses níveis. Agora, claro, como eu havia dito, dentro da metodologia, se a professora e o professor tiver certeza daquilo que ele quer dar em cada nível, fica mais fácil para o aluno identificar onde ele está. Então, vamos lá. Iniciante, como eu já havia dito, muito importante a base, o entender a transferência de peso, os movimentos iniciais, o cuidado com a musculatura. Na medida que vai avançando, os movimentos básicos vão tendo suas ligações, vai tendo a percepção rítmica aos pouquinhos. Quando eu chego lá no meu intermediário, eu começo a aprofundar ritmos, porque é uma área que eu estudei muito tempo e eu acho extremamente fundamental, para que a gente comece a entender leitura musical, que foi um dos pontos também citados no quadro das expectativas. Ter uma ótima leitura musical. Então, a partir daí, aprofundamento dos ritmos e aprofundamento de alguns folclores, que eu também amo muito, o que acontece? Essa aluna ela vai tendo contato pouco a pouco com essas áreas de saber, para que quando chegue no meu avançado, na turma que eu tenho como metodologia de avançado, ela possa criar o quê? O estilo próprio. Então, para mim, a turma avançada, independente se é bailarina profissional, se é aspirante, ou se é apenas uma aluna avançada porque estudou e tem uma certa bagagem, é criar o estilo próprio. Por quê? Porque durante a trajetória de estudo, dentro dessa minha metodologia, as alunas imitam a gente. Então a gente está na frente do espelho, elas ainda não sabem andar sozinhas, dançar sozinhas. Então elas vão acompanhando e tendo nós como inspiração. Em dado momento, é preciso que essa aluna se desenvolva. Senão, como é que ela vai aprender a dançar por ela mesma? Até que ponto ela vai ficar copiando a sua professora ou seu professor o tempo inteiro? Então eu acredito que na turma avançada, e eu faço muito esse trabalho, a criação do estilo próprio de cada uma. E o que seria o estilo próprio? O jeito de dançar, a sua essência, o que essa menina gosta mais de dançar. Tudo isso, a meu ver, é importante ser incentivado pela professora e não que ela dance igual a você. Então, para mim, a turma avançada tem muito esse trabalho de permitir que essa menina, que ao longo de anos estudou bastante vários assuntos, consiga dançar do jeito dela. Então ela já reúne técnica e ela já reúne o lado cênico suficiente para começar a desenvolver isso. Certo? Então esse é um ponto primordial para mim. Agora, para outros profissionais não. Existem professores que gostam de usar a dança do ventre como terapia,
como uma aula para o sagrado feminino, como um misticismo. Eu não vejo com maus olhos. A gente deve respeitar a escolha de cada um. Porque a dança oriental árabe, por ser plural, ela dá a oportunidade de cada um trabalhar como quer. E porque tem pessoas que querem, que compram isso. Então é importante a gente respeitar. Então eu, Zarali, não posso querer dizer que o avançado dessa professora que lida de uma forma que tem uma outra metodologia não é avançado. Na verdade, apenas é diferente da minha metodologia. Mas aquela menina que está há 5 anos com essa profissional, ela está no avançado sim, porque dentro daquela metodologia daquela professora, o auge do conhecimento que ela passa é exatamente o ponto em que essa aluna está. Então ali ela está no avançado. Mas, como disse anteriormente, não quer dizer que ela tem aqueles requisitos todos. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não criar regras e não engessar essa coisa da nivelação. Nivelar é muito importante, porque dessa maneira você consegue ter conteúdos muito claros a ponto de deixar todo mundo confortável e não aquela turma que tem níveis diferentes e que no início às vezes dá certo e com o tempo começa a dar problema, porque uma quer avançar, a outra acabou de entrar, então gera conflitos. No início às vezes dá certo, com o tempo começa a haver sérios problemas. Ainda tem também aquelas alunas que estão muito confortáveis e felizes com suas professoras e suas metodologias, mas sabe que aquela profissional não estudou a certo ponto e não quer passar, exemplo, folclore. E ela tem o direito de fazer a aula de outra professora ou outro professor. Isso é muito importante. Então, assim, eu não sou obrigada a ter todo o conhecimento do mundo, mesmo aquelas, né? Aquilo tudo que todo mundo falou, eu não sou obrigada. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso obrigar a minha aluna a ficar comigo sem olhar para o lado. Temos também no mercado, e é importante a gente falar do mercado, uma gama de workshops. Então, muita gente usa os workshops e cursos semestrais, trimestrais, como um complemento de estudo. Muita gente tem feito isso, inclusive eu. Então, eu me mantive numa turma, mas, ao mesmo tempo, eu ia fazendo cursos que agregavam. Isso também facilitou para que eu avançasse no estudo. Então veja bem, às vezes eu, já profissional, fazer uma aula de básico de uma profissional que eu admire, me faz ficar mais avançada do que às vezes um conteúdo que ela dê na turma avançada dela. É muito relativo. Na minha cabeça, os níveis apenas são para que a gente consiga organizar os conteúdos e organizar a experiência de cada uma, porque dessa maneira a gente vai atender melhor a demanda, vai atender melhor aquela aluna sedenta por estudo. Então ela sabe que naquele meu intermediário 1, ela vai estudar aquele assunto. Então quando alguém chega pra mim, por exemplo, e fala: Zara, não sei qual o nível que eu entro. Eu pergunto um pouco sobre o que ela estudou e falo o que eu estou dando naquele assunto. Então um exemplo ótimo. Eu tenho várias profissionais bailarinas que fazem aula comigo, que às vezes vêm para o meu intermediário. Por quê? Porque não teve em folclore, por exemplo, e eu estou iniciando uma turma lá, ensinando Saíde, o folclore Saíde. Então o fato dessa profissional estar fazendo a minha turma do intermediário, quer dizer então que ela deixou de ser avançada? Claro que não. Ela está ali apenas porque aquele conhecimento ela não tem. Então, gente, é muito relativo e avançado, básico, intermediário são apenas fases, porque nem todo mundo treina igual também. Então não adianta também a professora ter uma excelente metodologia, passar muito conteúdo, se essa aluna não estiver disposta a treinar. Então realmente não adianta. Aquele quadrinho lá, não vai, a expectativa vai ficar só nela, nunca vai virar realidade. Outro ponto muito importante é que, independente do nível em que a gente esteja, nós sempre seremos básico, intermediário e avançadas em algum assunto, independente da turma em que a gente está. Então, vou dar mais um exemplo. Eu estudei DABIC durante muitos anos, então hoje eu me sinto pronta, dou workshop, eu realizo shows, eu faço cortejos de casamento família árabe, eu tenho contato com muitos libaneses, muitos sírios, e isso fez com que eu me tornasse avançada no assunto DABIC, embora eu ainda tenha muito o que estudar. Como eu disse, é inesgotável, não existe uma turma que seja o pico ou a pica das galáxias, brincadeiras à parte.
eu sou avançada naquele assunto. Mas Caulia, que surgiu há pouco tempo, por exemplo, é um folclore que eu fiz um workshop, um curso, então eu não me sinto tão capacitada para dar aula de Caulia ou para dançar. Claro que se eu parar e me engajar como profissional, beleza, eu vou começar a avançar, mas eu ainda não sou. Então também é uma grande ilusão se sentir avançada. Agora eu sou avançada. E então eu nunca posso ir mais para o básico. Então eu sou o melhor, eu cheguei no topo. Não existe topo, minha gente. Porque sempre vai ter algum assunto que você é iniciante. Por quê? Porque às vezes você não estudou, porque às vezes a professora te deu, mas você não se dedicou o suficiente, certo? Então é mais um motivo para a gente ficar na dúvida realmente do que seria uma turma avançada. Então, professoras e professores, tenham muito claro para vocês o que vocês querem dar em cada nível. Porque isso vai facilitar muito para o seu aluno. O mercado de dança oriental árabe mudou muito através do tempo. No início, a gente sabe que as aulas era a professora, a bailarina dançando no meio, todo mundo sentado ao redor escrevendo. Não havia uma metodologia. Temos, por exemplo, o grande nome da Jamila Salimpur, que foi uma das criadoras de metodologia, tanto da dança do ventre e depois tribal, que revolucionou. Então, isso é um processo. A gente não pode julgar a profissional mais antiga, que às vezes tem um outro olhar. Mudou muita coisa no nosso mercado. Hoje a gente não tem muito o que reclamar, né? Nós temos YouTube, nós temos, agora na pandemia, então, workshops online. Então a gente tem uma facilidade melhor, a gente tem um acesso melhor ao conhecimento, coisa que lá atrás não tinha. Então eu acredito que essa mudança gradativa no mercado também mexeu muito nessa questão de metodologia. Cada vez mais escolas estão gerando níveis diferentes e estudando mais. É claro que está havendo uma corrida contra o tempo. Quanto mais passa, mais profissionais sabem que tem que estudar para encher o copo do aluno, porque uma hora está vazio, uma hora você já passou aquele conhecimento todo. E é muito importante que a gente seja generoso em relação a isso. Então eu acredito que aquele quadro que citaram, saber a diferença de ritmo, aquela exigência toda, que às vezes a gente pode ler e até desanimar, falar, puxa, né? Porque a gente sabe que muitas vezes chega para nós alunas que são sim capacitadas, muito boas, têm uma técnica muito boa, mas elas não têm todo aquele conhecimento. Então, dentro, especialmente da minha turma avançada, eu sei que nem todas são iguais. Eu não posso exigir que todas estejam exatamente no mesmo ponto. Por quê? Porque nem todas vieram da minha metodologia toda. Nem todas vieram do meu básico, do meu intermediário, onde eu falei que eu vou dando pinceladas e aprofundando esses assuntos. Algumas vêm de outras escolas que não tiveram esse conhecimento. Então não cabe a nós julgá-las. Se eu sei que essa aluna tem potencial, estudou bastante tempo, eu vou acolhê-la e eu vou fazê-la entender que ela tem como correr atrás do prejuízo. Ela tem como fazer workshops, ela tem como fazer cursos, ela pode se desenvolver. Senão, vai virar uma turma inalcançável, onde eu chegue com uma prancheta e falo, assinala aqui, ó. Você sabe a diferença de ritmo? Você sabe a diferença dos folclores? A pessoa vai abrir um olho desse tamanho. Nem todo mundo sabe tudo, nem nós profissionais. Então não confundam, porque a profissional, ela vai precisar desse quadrinho todo. Mas a menina que tá lá fazendo e não quer trabalhar, ela não é obrigada a saber tudo. Agora, claro que a gente, no óbvio, uma turma avançada, a gente espera sim que o conhecimento esteja mais cristalizado. Eu ouvi uma frase muito bonita, algumas pessoas citaram, que o avançado é o básico bem executado. Show de bola, amei, que básico é vida. O básico sempre vai estar presente. A diferença é como ele é executado. Eu posso fazer um básico aqui e eu posso fazer um básico aqui. Perceba que a bagagem, a experiência, o estudo faz com que a gente consiga transmitir esse movimento básico de uma maneira avançada. Então eu achei muito bonito, porque o básico nunca pode fugir da nossa sala de aula. Certo, minha gente? Então eu espero que com esse vídeo tenha ficado claro que é importante a gente refletir muito sobre isso. Tanto professores aí, refletir se tem certeza dentro da sua metodologia do que ela acha que é avançado dentro do conhecimento dela, e você, aluna, se sabe realmente o que seu professor tem a oferecer, para que você consiga entender. E não vamos aqui, por último, comparar
uma avançada com outra avançada, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem uma trajetória diferente, a gente deve respeitar muito e não comparar. Assim como também é chato comparar profissional com profissional. Cada pessoa tem um universo, cada pessoa sabe a delícia e a dor de ser quem se é. Errou! Tudo bem? Então, ó, um super beijo, vou aguardar o comentário aqui de vocês, certo? E até o próximo videozinho. Tchau, tchau!